Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Português Suave, episódio extra, como sempre, às quartas-feiras, respondemos às perguntas dos nossos ouvintes. Para tal, contamos com a experiência e o vasto conhecimento do Marco Neves. Marco, olá. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma edição extra. Este é um daqueles episódios... Nós já podemos começar a dizer que não são edições extra porque, vamos lá ver, já são tão regulados, não é? São regulados, são todas as semanas, mas não deixam de ser extra em comparação com aquele... Porque temos o nosso episódio habitual semanal e temos aqui este miminho extra. Exatamente. Para quem tem dúvidas. Temos recebido muitas no nosso e-mail, mas para já, Marco, qual é que é a dúvida que vamos abordar hoje? Eu optei por escolher 2 dúvidas. Uma delas foi uma mensagem muito curiosa que recebi da Raquel, recebido por Instagram desta vez, não foi por nosso e-mail, mas enviem para os e-mails. Há muitas opções para contactarem aqui o Marco Neves. Sim, mas de qualquer forma eu achei muito curiosa porque era uma dúvida que ela tinha com um grupo de amigos. Pelos vistos fizeram até uma aposta. Há alguns anos. Envolve dinheiro, Marco? Acho que foi um jantar, não foi um... Pronto, melhor ainda. Foi um jantar. E a aposta era qual é que é a versão certa do ditado: o hábito faz o monge ou o hábito não faz o monge. Não sei se tu conheces... Conheço esta expressão e agora estou na dúvida de qual é que... Porque parecem ambas corretas, mas ao mesmo tempo não podem estar ambas corretas. Quer dizer, eu diria... Uma delas é mais antiga, isso posso dizer. Ok, mas eu diria... O hábito não faz o monge. Pronto, no sentido de o facto de usarem o hábito não quer dizer que tenham as capacidades e as qualidades para ser monge. O que quer dizer é que podemos usar isto para dizer que as aparências iludem. Uma pessoa pode parecer uma coisa e ser outra por dentro. Isto era a opinião da Raquel, mas o grupo de amigos dela insistiu muito que a versão certa, a versão antiga, se quisermos, era o hábito faz o monge. No sentido em que, pelo que eu interpreto, a pessoa, se fizer algo de forma muito regular, seguir as indicações, consegue tornar-se monge. Isto era a minha interpretação. Eu confesso que, tal como tu, a minha primeira reação é a versão certa é o hábito não faz um monge, é aquilo que eu costumo ouvir, mas fui investigar um pouco aos corpora, ou seja, são conjuntos de textos da língua portuguesa que permitem fazer pesquisas e ver o que é que se escrevia há uns séculos, o que é que se escreveu. E o que descubro lá é que as primeiras versões desta expressão são mesmo o hábito não faz um monge. Ou seja... Vitória para a Raquel. Vitória para a Raquel. O hábito no sentido de roupa. Aliás, nas primeiras versões, o que é curioso, aparecem vários sinónimos de roupa. Nem sempre era hábito. Algo como a vestimenta, usam-se sempre muitos sinónimos para digamos, construir esta expressão. Mas ela acabou por se cristalizar em o hábito não faz um monge. Mas devo dizer que também pesquisei o hábito faz um monge, para ver de onde é que tinha vindo esta outra versão, que significa uma coisa muito diferente. O que é curioso é que basta tirar uma palavra e ficamos com 2 sentidos muito diferentes da mesma expressão. E ela aparece no século XIX. A primeira apareceu no século XV, se não estou em erro, agora não apontei aqui data, mas 15 ou 16, portanto há mais tempo. Mais antigo. E depois esta segunda começa a aparecer no século XIX, o que é algo também, digamos, típico, porque nós muitas vezes pegamos nos ditados e damos ali uma voltinha e fazemos outra coisa com eles, mas não há dúvida que a Raquel tem razão de que a versão mais antiga, a versão original, é o hábito não faz o monge, e depois alguém decidiu ali criar o hábito faz o monge, que continua a ser uma versão muito menos usada. A versão mais usada é o hábito não faz o monge. Portanto, a Raquel está certa, pode começar a cobrar o jantar esse grupo de amigos. O hábito não faz o monge é a expressão mais antiga. Sim, exatamente. Não vamos dizer certa porque podemos aceitar que a pessoa quer ali alterar. Se calhar não gosta tanto de ouvir essa parte.
Pronto, para a Raquel poder ter o seu jantar sem qualquer dúvida, a versão certa é o hábito não faz o monge. Pronto, mais do jantar, antiga, o hábito faz o monge também existe, não tem o mesmo sentido, digamos assim. Mas nós queremos que a Raquel ganhe o jantar. Exatamente. Tens aqui também uma segunda dúvida. Qual é Sim, que é? Uma segunda dúvida que veio de vários lados. Eu há uns dias fiz um pequeno vídeo em que falei de português europeu e tive várias pessoas a reclamar, a dizer não se pode dizer português europeu, porque tinha várias reclamações de vários tipos. Tive um ouvinte, se quisermos, brasileiro, que diz não, português europeu implica que é usado em toda a Europa e não é só em Portugal. Outra pessoa, um português, dizia-me não, português europeu parece que estamos a ignorar que é falado em Portugal, por razão é que estamos a usar o europeu. Havia também quem dissesse não, português basta, então claro que é em Portugal, então se dizemos português, mas português europeu é uma expressão técnica usada na linguística para falarmos a língua portuguesa tem dois padrões, para já. É o PT-PT e o Exatamente. PTBR. O PT, português europeu, que é o termo técnico que nós usamos, e português brasileiro, nós muitas vezes chamamos português de Portugal em vez de português europeu, é normal. Estão a desenvolver-se novas normas baseadas no português europeu, em Angola, em Moçambique e nos outros países, mas para já os linguistas consideram que há ainda só dois padrões, depois há variações internas dentro de cada um destes dois padrões. Agora, por que razão é que nós não usamos português? Não fui eu que decidi isso, é um termo técnico muito usado na linguística, até no Brasil, aliás, muito no Brasil. Muitos linguistas brasileiros, quando fazem comparações entre português do Brasil, português brasileiro e português europeu, usam português europeu. Agora, a ideia de que, quando eu digo português europeu, estou a dizer que o português é falado em toda a Europa é errada, quer dizer, o português é uma língua europeia, tal como se eu digo que o maltês é uma língua europeia, não estou a dizer que é falado em toda a Europa, estou a dizer que é uma língua que se fala na Europa. Não, e que se fala na Europa, basta um pequeno grupo de pessoas na Europa falar para passar a ser uma língua também europeia. Aquelas pessoas que dizem, então, mas é óbvio que é em Portugal, por que razão é que é preciso pôr lá o europeu? Quando eu estou a comparar com outras variedades, como no meu caso de vídeos em que estou a falar do português do Brasil e do português de Portugal, devo especificar, devo dizer, neste caso estou a falar do português europeu, não do português em geral. Para aquelas pessoas que dizem, então, mas porque não usamos português? É apenas porque é uma repetição um pouco estranha dizer português, e então os linguistas poderiam ter optado por português de Portugal, mas aí parece que estavam a excluir outros países, embora o português europeu também não seja a solução maravilhosa, porque os outros países não são da Europa, os que usam esta norma. Estou a pensar agora, por exemplo, os Palopes, Angola, Moçambique, não há um português de Angola, nem um português de Moçambique. Começa a haver, atenção, isto está-se a desenvolver, mas para já, quando nós dizemos português europeu, estamos a falar do padrão que também é seguido nesses países. É um pouco estranho, é verdade, mas os termos técnicos às vezes são opções, podem não ser perfeitas, nós podemos sempre dizer deveria haver aqui outro termo para incluir todos estes países, mas a verdade é que é o termo técnico que os linguistas usam, não é nenhum erro, é mesmo só uma questão técnica. Mais do que podemos dizer português europeu, então devemos dizer porque é a questão mais técnica. Quando estamos a falar de questões de linguística, quando estamos a falar de questões de definição de diferenças entre os dois padrões, sim, devemos dizer português europeu ou português brasileiro. As pessoas dizem, então porquê é que não dizes português americano? Os linguistas criaram este hábito técnico, todas as áreas técnicas e todas as áreas científicas têm a sua terminologia, nós podemos querer reinventá-la, mas ela existe e por isso não e são dois termos usados muito no Brasil. Eu já li muitos livros de linguística brasileiros em que se fala do português brasileiro e do português europeu. Bem, fica aqui esclarecida as duas dúvidas e um jantar para a Raquel. Espero que escolha um bom restaurante. Raquel. Parabéns, Raquel, porque o hábito não faz o monge. Marco Neves, nós não somos monges, mas ficamos por aqui e vamos repousar. E temos o hábito de, aos domingos... Temos o hábito de, aos domingos, trazer mais dúvidas e esclarecer questões de português. Fica essa promessa para o próximo domingo e também na próxima quarta-feira com mais um programa de dúvidas. Diz-nos só o e-mail com o qual te podem contactar para mais dúvidas. Português europeu. Estou a brincar. Português suave, @observador.pt com 2 S e sem o acento circunflexo. Marco Neves, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana.